Agente administrativo. Esse assunto sobre os agentes públicos é o que mais é cobrado em concurso e a gente vai abordar aqui o que mais cai. Primeiro entenda o seguinte, como agente administrativo eu posso ter o servidor, posso ter o empregado e posso ter o temporário. O servidor é aquele que ocupa cargo público. É chamado de servidor público. O empregado é aquele que ocupa emprego público, chamado de empregado público. E o temporário é aquele que ocupa função pública. Vamos entender isso com calma. Quando eu falo de servidor, eu me refiro a alguém que está sobre o regime estatutário, diferente do empregado, porque este está sob o regime seletista, CLT. Portanto, o servidor não está regido pela CLT, mas sim por leis específicas. Já o empregado público, embora seja função pública, ainda assim ele é seletista, ou seja, suas relações de trabalho são regidas pela CLT. Já o temporário, nós dizemos que ele também é estatutário, só que estatutário em regime especial. E é importante relatar que o temporário, ele não ocupa nem cargo, nem emprego. E aqui a gente pode ressaltar uma informação super valiosa. Todo cargo tem função, mas nem toda função tem cargo. É por isso que o temporário ocupa uma função, mas não um cargo, não um emprego. E sobre o servidor, nós precisamos entender que ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser efetivo ou ele pode ser comissionado. O efetivo faz concurso para poder entrar como servidor público. O efetivo também tem algo que chamamos de estágio probatório, que é o tempo que ele fica sem estabilidade, normalmente durante 3 anos. Depois do estado probatório, o efetivo ganha a tão sonhada estabilidade. Já o comissionado é o que nós chamamos de livre nomeação e livre exoneração. O que significa que, da mesma forma que ele é nomeado para um cargo público, ele também pode ser exonerado, ou seja, ele pode ser destituído daquele cargo público. É importante ressaltar que o comissionado não faz concurso. O comissionado não tem estágio probatório. E o comissionado não tem estabilidade. Porque ele pode ser nomeado e exonerado a qualquer hora. Quando a gente vai para o empregado público, saiba que ele também faz concurso, mas ele não tem estabilidade. Ele é um CLT. Em contrapartida, ele tem FGTS. Ele recebe FGTS, o que é diferente do servidor, porque o servidor não recebe FGTS, ele não tem esse direito. Em contrapartida, ele tem estabilidade, coisa que o empregado público não tem. O empregado público tem alguns lugares em que ele pode trabalhar. Que lugares são esses? Ora, empresas públicas. Essas empresas públicas podem ser dependentes, que são aquelas que recebem dinheiro, recebem grana, capital, do ente a qual elas estão vinculadas, ou elas podem ser independentes, que são aquelas empresas que não recebem grana do ente. Inclusive, eu vou até colocar isso aqui. Recebem grana do ente. E aqui, independentes não recebem grana do ente, porque elas são independentes, elas conseguem se sustentar financeiramente com as suas atividades. No caso daqueles servidores que estão em empresas dependentes, eles vão se subordinar ao teto constitucional. Ora, no Brasil existe um teto onde não se pode ganhar mais do que aquilo. E os empregados dessas empresas públicas dependentes se subordinam a esse teto. Já nas empresas independentes, não há limite de quanto se pode ganhar. Não há limite de grana. Elas não estão subordinadas ao teto. Em relação ao temporário, esse tipo de agente público entra sem concurso. E aqui eu vou citar alguns exemplos. Professor substituto, aqueles agentes que dão assistência em calamidades ou em emergências, e mesmo aqueles agentes que trabalham no recenseamento do IBGE, também são agentes temporários. E nessa tela que está na tua frente, está mais de 80% do que normalmente é cobrado em provas e concursos. Faça exercícios sobre o assunto e aproveite. Exercícios e textos complementares você encontra no link da descrição ou primeiro comentário.